Então, gente, o próximo assunto que a gente vai estudar para a prova são hérnias umbilicais. Eu posso começar fazendo as perguntas? Beleza. Tá bom. Então, primeiro, qual que é a causa e a ocorrência das hérnias umbilicais? Ela tem um fator congênito, que acontece antes ou durante o nascimento, certo? Isso, é quando ocorre um defeito na embriogênese, que é quando ocorre o desenvolvimento do embrião. E essa vai ser uma doença que acomete principalmente os filhotes. Então, o anel umbilical ele se fecha ao nascimento, deixando a cicatriz umbilical. Quando tem esse defeito, o anel ele não vai se fechar, ocasionando a passagem de aumento e outros órgãos. Vocês podem me falar os sinais clínicos? Então, o principal sinal clínico vai ser aumento de volume na região umbilical. A consistência pode variar de macia a firme, dependendo do conteúdo da hérnia. E normalmente o animal não vai apresentar dor, mas pode ser que ele apresente algum incômodo. Em casos mais graves, né, quando ocorre o estrangulamento dessa hérnia, o animal ele pode apresentar vômito, dor abdominal, perda de apetite, apatia. Próxima pergunta, como eu posso fazer o diagnóstico? Primeiro a gente precisa ter uma anamnese completa desse animal. Então a gente precisa saber quando foi notada essa protuberância, esse aumento de volume, se desde quando foi notada aumentou mesmo de tamanho ou continua igual. A gente também precisa saber se esse animal tem histórico de trauma, se ele pratica exercícios muito intensos. A gente também precisa fazer a palpação dessa hérnia, pra gente avaliar o tamanho, a consistência, se ela é redutível. Também a gente precisa avaliar a resposta do animal frente a essa manipulação, pra gente poder saber descartar outras causas, como neoplasias e abscessos. E pelo ultrassom, a gente pode observar qual que é o conteúdo dessa hérnia. Então, se a gente vai ter aumento, se a gente vai ter alças intestinais. Então, eu quero que vocês me mostrem como seria o exame físico do paciente e quais estruturas a hérnia tem. Tá bom. Primeiro, a gente tem que começar palpando a região. E quando a gente chega nesse aumento de volume, a gente palpa ao redor dele, observa se o animal vai sentir alguma dor, algum desconforto. E a gente só não pode pressionar muito para não acabar dando algum problema. A gente também não pode esquecer de fazer então um exame físico completo no animal. Então, ver os parâmetros, frequência cardíaca, respiratória, pressão, temperatura. Fazer uma boa anamnese do animal e avaliar o quadro dele como um todo. Isso. E as estruturas da hérnia são anel, que fica em volta na hérnia, junto da musculatura, o saco herniário e o conteúdo. Quais que são as raças predispostas a terem hérnia umbilical? Então, é o Shih Tzu, o Lhasa Apso e o Spitz alemão. Falta mais uma. Tem também o maltese. Isso, A gente só não pode esquecer que não é porque as outras raças não são predispostas que elas não podem ter essa condição. Qualquer animal pode desenvolver hérnia umbilical. Vamos para a última pergunta? Qual o tratamento? Então, pode ser que a hérnia consiga se reverter espontaneamente, mas na maioria das vezes o tratamento ele é cirúrgico. Essa cirurgia vai ser a herniorrafia. A gente vai colocar esse conteúdo de volta para dentro, né, da cavidade abdominal do animal e fechar essa musculatura defeituosa com os pontos. E após esse procedimento, a gente deve ter alguns cuidados básicos, como em qualquer cirurgia. Então, a gente deve administrar os remédios que foram prescritos pelo veterinário. Tem o uso do colar elisabetano, que é importante, a roupa cirúrgica, restringir o local do animal para que ele não tenha atividade física em excesso e manter a ferida limpa e seca até a retirada dos pontos. Isso mesmo. Vamos estudar outro assunto agora? Vamos. Que tal hérnia inguinal? Pode ser.